Fala pessoal, e aí? Vocês conhecem o filósofo francês chamado Descartes, René Descartes? Importantíssimo para a filosofia, para a matemática e para as ciências. Vocês, por acaso, conhecem o contexto histórico em que ele viveu? O seu estilo de vida e, além de tudo isso, o mais importante, é claro, sua teoria filosófica? Então, aqui nesse vídeo eu trarei todos esses pontos para que você aprenda todos eles. Bom, para começar, vamos entender rapidamente em qual contexto Descartes vivia. A primeira metade do século XVII, que para Descartes foi em 1596 até 1650, época que esse filósofo francês viveu, né? Foi marcada por conflitos políticos em toda a Europa. Isto é, ele viveu em um período entre guerras que provocaram grandes perdas humanas e materiais à Alemanha, à França, Espanha, Holanda, Dinamarca e Suécia também. Conflitos esses motivados por religião, que tinha alta ligação com a política dessas regiões. Obviamente, o período em que nós estamos falando para o período em que estamos falando, né? Isso não poderia ser diferente. Afinal de contas, isso é basicamente uma máxima até nos dias de hoje. Bem, graças às suas condições financeiras, as condições de Descartes, né? De uma família burguesa relacionada com a nobreza, teve muita liberdade para escolher o que queria fazer de sua vida e assim pôde manter uma vida de estudos e pesquisa. Segundo um estudioso de Descartes chamado Franklin Leopoldo, ele manteve um estilo de vida um tanto isolado e não buscou grande notoriedade com suas pesquisas, estando satisfeito com as considerações de seus amigos, que tinham muita estima por ele. Então, de maneira geral, René Descartes manteve uma vida discreta e preenchida com bastante estudo. Como eu falei anteriormente, ele fez contribuições para a filosofia, para a matemática e para as ciências. Aqui nesse vídeo, pessoal, nós trataremos de 3 pontos importantíssimos que vocês verão de maneira sólida em 2 meditações de Descartes. Digo meditações porque elas são basicamente parte da obra Meditações, certo? Desse filósofo. E elas são, os 3 pontos, são a dúvida metódica, o conhecimento claro e distinto e o argumento do cogito. O primeiro, a dúvida metódica, ela se caracteriza como sendo voluntária, ou seja, ela é uma dúvida que o pensador tem vontade de ter, certo? Ele escolhe ter essa dúvida. Por mais óbvio que seja, eu trago essa característica aqui para detalhar de maneira completa a dúvida metódica. E ela é, além disso, hiperbólica, exagerada. Com hiperbólico, nós queremos dizer aqui exagerado, tá ok? Pois ela duvida, essa dúvida duvida de tudo, absolutamente tudo. E essa dúvida, pessoal, ela é radical, pois ela questiona profundamente, certo? Hiperbólica, exagerada, porque questiona tudo, e radical, porque questiona tudo profundamente. Dito isso, vamos para o segundo ponto que trataremos aqui na obra Meditações. Isso se trata de conhecimento claro e distinto, como Descartes fala diversas vezes em suas obras. Ele é claro, pois é nítido, óbvio e facilmente perceptível quando descoberto. E, como já vem no nome, ele é distinto. Por que ele é distinto? Pois ele se entende sem confusões, sem precipitações, equívocos. O que não permite confundi-lo com outras coisas, certo? E, obviamente, ele é verdadeiro. Caso contrário, nós não estaríamos falando aqui de conhecimento, e sim de pseudagem. Bom, por último, mas não menos importante, vamos para o argumento do cogito ergo sum, do latim penso logo existo. Ele se trata do primeiro juízo que Descartes chega após cumprir todos os critérios da dúvida metódica. Este argumento é representado pela frase, abre aspas, penso logo existo, fecha aspas. Mesmo após o filósofo francês desconsiderar seu corpo, sentidos e todo o mundo,
além de estabelecer que um gênio maligno, uma espécie de deus menor, digamos assim, poderia existir, e assim iludi-lo. O citado argumento, ainda assim, apesar de tudo isso, se mostra confiável e suficientemente crível. Preciso também esclarecer o seguinte: a intenção primária dele com a obra Meditações é chegar na comprovação da existência de Deus e na distinção entre alma e corpo. Mas para a nossa aula de agora, eu quero me restringir até certa parte da obra dele, para aproveitarmos ela de outra maneira. Baseando-se nessas meditações, nós entenderemos, como eu já disse, o conceito de conhecimento de Descartes, a importância de sua dúvida metódica e o argumento ergo sum. E também algumas problematizações sobre como conhecemos as coisas. Vamos lá. Como já é conhecimento de todo o mundo, tudo que se faz precisa de uma motivação. E aquilo que fez o filósofo francês escrever a obra Meditações se segue nessa citação da obra homônima. Na Meditação 1, no parágrafo 1, Descartes fala o seguinte, abre aspas: há já algum tempo eu me apercebi de que, como vocês sabem, para tudo que se faz, necessita-se de uma motivação. E a motivação que fez o filósofo francês escrever a obra Meditações se segue nessa citação. Na Meditação 1, no parágrafo 1, Descartes fala o seguinte, abre aspas: há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. De modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de firme e de constante nas ciências. Mas, parecendo-me ser muito grande essa empresa, aguardei atingir uma idade que fosse tão madura que não pudesse esperar outra após ela, na qual eu estivesse mais apto para executá-la, o que me fez diferi-la por tão longo tempo que, doravante, acreditaria cometer uma falta se empregasse ainda em deliberar o tempo que me resta para agir. Fecha aspas. Bom, perceba que a escolha do tradutor para essa obra, pelo menos a obra que eu tomei como base, ele opta por palavras um tanto rebuscadas. Então, para dar uma melhor compreensão para vocês, vou me atentar aqui no final desse fragmento de texto. Ele fala da seguinte forma. Quando ele fala o que me fez diferi-la por tão longo tempo, ele quer dizer basicamente o que me fez prolongar, o que me fez prorrogar essa questão por tão longo tempo, certo? O que ele quer dizer com doravante é basicamente que daqui em diante acreditaria cometer uma falta, um erro, se empregasse ainda em deliberar o tempo que me resta para agir. O que ele quis dizer com esse deliberar é que ele cometeria uma falta se ele deliberasse, se ele ainda gastasse tempo pensando em quando começar, em vez de começar imediatamente essa iniciativa, certo? Então, continuemos. Pois bem, segundo Descartes, essa foi sua motivação para fazer um movimento que ele fará por agora. Bom, posteriormente a essa explicação, Descartes começa a fazer o seguinte. É importante também dizer que ele não vai se preocupar em rever cada saber que ele possui de forma, como poderia dizer, individualmente, sabe? Ele não vai rever conhecimento por conhecimento, saber por saber, pois não haveria tempo no mundo para isso, né? Por essa razão, vai reconsiderar os seus princípios apenas, o que por sua vez acaba por recair sob
tudo que ele sabe. Afinal de contas, se você tira um fundamento de uma casa, um fundamento de um prédio, todo ele desaba, não é mesmo? Então, Descartes estará preocupado em fazer exatamente isso. Rever o seu fundamento, destruí-lo e reconstruí-lo, para assim montar um prédio, ou, como eu já disse, uma casa. Mas aqui, obviamente, estamos fazendo uma metáfora para o conhecimento. Ele notou que os seus sentidos, como o tato, a audição, o paladar, a visão e o faro, não é mesmo? São responsáveis pelo que ele considerou como certo até agora. E que também descobriu por vezes que aprendeu certas coisas de forma errada. Segundo ele, não é próprio acreditar inteiramente naquilo que te engana. No entanto, ele também pensa o seguinte: há coisas, mesmo que o sentido nos engane, que não podemos negar conhecer por serem muito óbvias, como o fato de ele estar junto ao fogo, vestido com seu chambre, né? Com um papel entre as mãos e assim por diante. Pois, no caso contrário, não seria diferente de um louco duvidar de tais coisas. E então segue outra dúvida isso. Descartes, ele reflete sobre quantas vezes ele mesmo já não sonhou com tudo isso acontecendo, ainda que fosse real, e até mesmo cometeu o engano de ter acreditado em tal ilusão. Confesso que isso aconteceu até comigo mesmo. Sendo assim, ele nos convida a pensar e observe como que Descartes aplica sua dúvida metódica aí, que eu já falei a respeito, né? Que se define por uma dúvida voluntária, uma dúvida hiperbólica, exagerada, por uma dúvida radical. Veja o radicalismo dele, o exagero dele, para ter o que ele precisa, que é o conhecimento claro e distinto. Sendo assim, ele nos convida a pensar que as coisas mais simples que acreditamos fazer e ter, como abrir ou fechar as mãos, ou mesmo quando movimentamos nosso pescoço, passem a ser meras ilusões. Nesse cenário, nem nossos sentidos e nem nossa capacidade de distinguir um sonho do real são confiáveis. E nesse contexto ele diz: apesar de estarmos nessa situação, não podemos negar que aquilo representado nos nossos sonhos só pode ser possível porque essas coisas são existentes, como nossos membros, pinturas e afins. Assim, eles devem ser vistos como coisas reais e verdadeiras. De todo modo, ainda que tudo isso seja imaginário, digamos assim, a nossa mão, nosso corpo, as pinturas que vemos por aí, há coisas ainda mais simples e fundamentais, básicas, que de modo algum poderiam ser falsas, como as grandezas, a extensão, os números. Coisas realmente simples. São coisas realmente fundamentais. Ele demonstra esse pensamento nesse fragmento de texto. Falado isso, todavia, há um fator importantíssimo, o qual Descartes faz questão de nos lembrar. Ainda que coisas tão simples como números, falando isso sobre essas coisas simples, básicas, como por exemplo, formas geométricas, os números, né? Há ainda coisas a se pensar, e essa dúvida consegue ser ainda mais exagerada e ainda mais profunda. Vejam só, há um fator que Descartes trará para nós, fazendo com que nós duvidemos até dos números, até das formas geométricas. Esse fator é Deus. Dado o quão poderoso ele é, quem asseguraria, nosso filósofo, de que essa divindade não tivesse feito com que o céu, a terra, números não existissem, e ainda assim ele acreditasse nisso tudo? Pode ser que Deus o faça se enganar todas as vezes que se faz a adição de 2 mais 3, por exemplo. Dado tudo isso, Descartes volta atrás. E por qual razão? Deus, para Descartes, e não só para Descartes, é soberanamente bom. E a ideia dele enganar a ele não faria sentido, porque a própria definição de Deus envolve a soberana bondade,
a bondade ao extremo. Então isso não faria sentido. Mas, no entanto, isso é confuso para ele, porque, ainda que isso seja verdade, é inegável que ele se engane certas vezes, como ele mesmo falou no início do texto. Dito isso, não podemos mais considerar Deus como um enganador. Contudo, não podemos deixar de acreditar que ele ao menos nos permite errar, certo? Ainda pensando nisso, não é sequer cogitado por Descartes deixar de acreditar em Deus ou algo do gênero. Ele continua acreditando em Deus e segue sua reflexão. Ele não para por aí, pessoal. Ele passa a desconsiderar um Deus enganador e começa a considerar outro fator. Este é o seguinte: o Deus enganador não faz sentido, mas em seu lugar, Descartes propõe que uma espécie de gênio maligno, igualmente capaz de o enganar, exista. Esse gênio maligno, explicando melhor, digamos assim, um Deus menor. Ele, em termos de enganação, persuasão, é tão poderoso quanto Deus. Mas aqui Descartes não o iguala em Deus por inteiro, certo? Ele tem capacidades fantásticas de o enganar. E por isso, Descartes, o coloca no lugar dessa ideia de Deus enganador, porque Deus é soberanamente bom. Descartes fala o seguinte: essa parte desse texto continua na meditação 1, mas agora no parágrafo 12. Ele diz o seguinte no texto, abre aspas: suporei, pois, que há não o verdadeiro Deus, que é a soberana fonte da verdade, mas certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas exteriores que vemos são apenas ilusões, enganos de que ele se serve para surpreender minha credulidade, ou seja, capacidade de crer. Considerar-me-ei a mim mesmo absolutamente desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, desprovido de quaisquer sentidos, mas dotado da falsa crença de ter todas essas coisas. Permanecerei obstinadamente, ou seja, de forma teimosa, apegada a esse pensamento. E se, por esse meio, não está em meu poder chegar ao conhecimento de qualquer verdade, ao menos está ao meu alcance, suspender meu juízo. Eis porque cuidarei zelosamente de não receber em minha crença nenhuma falsidade, e prepararei também meu espírito a todos os ardis desse grande enganador que, por poderoso e ardiloso que seja, nunca poderá impor-me algo. Fim de citação. Descartes inicia... Então, Descartes pensa dessa determinada maneira. Percebam, ele usou sua dúvida metódica em busca do conhecimento claro e distinto. Observe como que ela funciona de forma exagerada e radical. Descartes não confia mais em seus sentidos. Descartes não considera nem sequer o mundo material e também nem a sua capacidade de distinguir um sonho da realidade. Ele até mesmo duvida agora das verdades matemáticas, das formas geométricas, das adições, multiplicações e afins. Descartes está, digamos assim, em um mar de dúvidas. Ele não pode crer em mais nada. Ele está usando sua dúvida metódica para adquirir os fundamentos, os novos fundamentos do seu conhecimento. Sigamos. Agora saímos da meditação 1 e vamos para a meditação 2. A meditação 1 se baseia basicamente em problematizar o conhecimento de Descartes. E agora, na meditação 2, na segunda meditação, veremos algo sendo criado. Descartes inicia sua segunda meditação descrevendo seu estado, após todas essas considerações, fazendo uma metáfora da situação em que se encontra. Ele diz, abre aspas, a meditação que fiz ontem encheu-me o espírito de tantas dúvidas que doravante, como eu disse, de agora a seguir,
não está mais em meu alcance esquecê-las. E, no entanto, não vejo de que maneira poderia resolvê-las. E, como se de súbito tivesse caído em águas muito profundas, estou de tal modo surpreso que não posso nem firmar meus pés no fundo, nem nadar para me manter à tona. Esforçar-me-ei, não obstante, e seguirei novamente a mesma via que trilhei ontem, afastando-me de tudo em que poderia imaginar a menor dúvida, da mesma maneira como se eu soubesse que isto fosse absolutamente falso. E continuarei sempre nesse caminho, até que tenha encontrado algo de certo, ou pelo menos, se outra coisa não me for possível, até que tenha aprendido certamente que não há nada no mundo de certo. Fecha aspas. Essa é a meditação 2, no parágrafo 1. Veja bem, Descartes está desolado, está perdido, se sente no mar de dúvidas em que sequer tem apoio para voltar à tona novamente. Seguindo com base nisso, mas então, pessoal, será que as coisas acabaram por aí? O que Descartes pode considerar como certo depois de tudo isso? Bom, é aí que nós nos surpreendemos com a genialidade de Descartes. Ele fala o seguinte, mesmo após todas essas considerações. E aí nós veremos o nosso terceiro ponto, que eu falei no início da nossa aula. O argumento do cogito ergo sum. Vejam bem. Ou melhor, escutem bem. Vamos à citação. Eu então, pelo menos, não serei alguma coisa, mas já neguei que tivesse qualquer sentido ou qualquer corpo. Hesito, no entanto, pois que se segue daí? Serei de tal modo dependente do corpo e dos sentidos que não possa existir sem eles? Mas eu me persuadi de que nada existia no mundo, que não havia nenhum céu, nenhuma terra, espíritos alguns, nem corpos alguns. Não me persuadi também, portanto, de que eu não existia? Certamente não. Eu existia, sem dúvida, se é que eu me persuadi, ou apenas pensei alguma coisa. Mas há algum, não sei qual, enganador, muito poderoso e muito ardiloso, que emprega toda a sua indústria em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma de que sou, se ele me engana. E por mais que me engane, não poderá jamais fazer com que eu nada seja, enquanto eu pensar ser alguma coisa. De sorte que, após ter pensado bastante nisto e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre enfim concluir e ter por constante que esta proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira todas as vezes que a enuncio, ou que a concebo em meu espírito. Meditações, meditação 2, parágrafo 4. Vejam só, Descartes, após se livrar de tudo quanto ele dizia que sabia, ele chega finalmente em um argumento sólido o suficiente em que possa acreditar. Vejam bem, ele usou sua dúvida metódica. Ele buscou conhecimento claro e distinto. E ele chegou no argumento cogito ergo sum. Lembro a vocês que a obra continua após isso. E ele consegue readquirir as suas verdades, os seus saberes. E essa não vai ser a única verdade clara e distinta que Descartes irá chegar, certo? Então, ele prosseguirá com suas reflexões. Mas eu finalizo aqui os textos que Descartes fala a respeito dessas reflexões nessa última citação. E é bom lembrar que os conhecimentos acerca da matemática que Descartes citou são conhecimentos claros e distintos, mas, no entanto, até esse ponto em que nós nos dedicamos a ler e a pensar, Descartes ainda não obteve certezas suficientes para, aí sim, afirmar com toda certeza que a matemática é, sim, clara e distinta. Então, que isso fique em mente, ok? Então, com isso, pessoal, eu mostro para vocês como que o Descartes
usou sua dúvida para adquirir o conhecimento claro e distinto que eu venho falando. E mostro a vocês a importância do argumento do ergo sum. Afinal de contas, sem esse argumento, pessoal, sem essa ideia de que enquanto eu penso, eu existo, e ainda que haja um enganador que me ilude de tudo, ele precisa de alguém para iludir. E por esse fato, eu existo. Não tem como eu não existir. Certo? Então, dessa maneira, finalizo aqui a aula e espero que vocês tenham gostado e se interessado pelo assunto. Prosseguirei fazendo mais vídeos, não somente a esse respeito, mas também a outros filósofos. Até a próxima!